meu querido, que o Senhor Jesus Cristo esteja te abençoando em mais um dia. Eu gostaria de fazer mais uma reflexão com você. Estava lendo a Bíblia Sagrada e meditando um pouco sobre o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi um homem de Deus, que pregou, que anunciou a vontade de Deus para o povo. Ele viveu numa época muito conturbada da nação de Judá, que estava próxima de estar em cativeiro levado pelos babilônios. E Deus avisara a Jeremias e o pediu para que ele anunciasse a sua vontade ao povo. Jeremias então entende o recado de Deus e começa a colocar em prática a sua missão de anunciar a vontade de Deus para o povo rebelde que era a casa de Judá. E a gente percebe no texto, lendo a Escritura Sagrada, Jeremias, ele enfrenta uma série de oposição. Ele teve uma oposição muito grande quando ele proferir a palavra do Senhor. No texto de Jeremias, e todo o livro de Jeremias, se você for ler, a gente percebe isso. Porque Deus estava dizendo, eu vou trazer o juízo na vida de vocês, se vocês não arrependerem. E à medida que Jeremias falava, proferia a palavra do Senhor Deus, as pessoas não acreditavam nele. Um dos motivos de não acreditar em Jeremias era a sua rebeldia, a sua obediência. Aquele povo não era obediente a Deus. E o que Deus queria, e Yahvé queria, é que o seu povo obedecesse a sua voz. Obedecesse. Então nessa reflexão rápida com você, eu quero dizer para você o seguinte: nós precisamos obedecer à voz de Deus. Obedecer aquilo que Deus está nos pedindo para que nós façamos. E aquela casa, a casa de Judá, não era obediente a Deus. Naquela época também existiam os falsos profetas. À medida que Jeremias dava uma profecia dura de arrependimento para aquele povo, os falsos profetas traziam uma palavra: olha, não vai acontecer nada, está tudo bem, nada vai acontecer. Ao passo que Deus estava dizendo, vai dar errado se vocês não obedecerem. E o povo não obedecia à voz de Deus, o povo não reconhecia o seu erro. Hoje em dia nós vemos aí muitas pessoas sendo desobedientes à palavra de Deus. Tal qual naquela época existia um julgamento de Deus, Deus iria destruir a nação de Judá, o que aconteceu no ano de 586, ela foi destruída e levada cativo para a Babilônia. Hoje, meu querido ouvinte, se nós não obedecermos a Deus, existe um castigo. Nós iremos prestar a Deus conta. Se nós não obedecermos ao Senhor, não formos obedientes à sua voz, nós devemos prestar obediência a Deus. Os profetas estão aí pregando, dando o seu recado. Eu estou aqui dando o meu recado a você, que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Naquela época existia uma destruição. Hoje, Deus pode nos chamar a julgamento, porque nós sabemos que existe céu, mas que também existe inferno. Nós sabemos da mesma forma que existe a presença de Deus, existe também o lado ruim da coisa. Então, meu querido ouvinte, que o Senhor Jesus Cristo possa falar fortemente aos nossos corações de forma tal que nós possamos obedecer a Deus. Porque os falsos profetas estão aí dizendo, não tem julgamento, não tem nada. Existe sim, existe um lugar de tristeza, de dor, e existe também o céu para aquele que é obediente. Então, não sejamos destruídos, não nos percamos nessa vida, mas que nós possamos estar na presença de Deus, sendo obedientes. Jeremias anunciou a vontade de Deus, foi talvez maltratado, as pessoas zombavam do profeta Jeremias por ele proferir palavras duras. Não importa se as pessoas às vezes enxergam com palavras duras para mim e para você. O que importa é que nós precisamos anunciar, que nós precisamos ser obedientes a Deus, porque nós teremos um juízo. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos fazer entender que nós precisamos ser obedientes a eles. Tal qual Jeremias, nós precisamos cingir os nossos lombos, levantar e agir, dizer. Essas foram algumas ordenanças que Deus deu para o profeta Jeremias. Primeiro, cinja os lombos.
ou seja, para o trabalho, para fazer alguma coisa. Segundo, levantar, fala de postura correta, de estar na presença de Deus, se levantar para fazer algo. Se levantar para fazer algo. E terceiro, dizer, ou seja, proferir aquilo que Deus está mandando. Então, eu gostaria que você refletisse nisso aí. Cinja seus lombos, fala do trabalho. Se levanta e faça alguma coisa. E profira as palavras de Jesus. É o que Ele está mandando para a minha vida e para você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.